Seja bem-vindo à disciplina Psicopedagogia e Aprendizagem. É um prazer encontrá-lo nesta sala virtual. Eu sou a professora Isis Brito. A disciplina foi dividida em 4 unidades de estudo com o objetivo de fazê-lo compreender a psicopedagogia, seu objeto de estudo e as principais teorias que sustentam a prática do psicopedagogo. Vamos começar? Nesta primeira unidade, você estudará sobre o histórico das ciências que permitiram a construção de uma ciência interdisciplinar, como a psicopedagogia. A psicopedagogia é um campo de conhecimento entre a psicologia e a pedagogia, que tem por objetivo compreender o processo que nós, seres humanos, utilizamos para construir o conhecimento. Longe de ser uma área de não aprendizagem, focamos no ser cognoscente. Vamos ver os objetivos da unidade. Primeiro, conhecer o histórico da psicopedagogia no Brasil e no mundo. Compreender sobre as principais influências teóricas que sustentam a prática psicopedagógica e refletir sobre a formação em psicopedagogia. Então, o que é a psicopedagogia? A psicopedagogia é um campo de estudos que se apresenta como uma área das ciências humanas que se dedica ao estudo dos processos de aprendizagem. Quando pensamos em psicopedagogia, estamos trazendo para a discussão uma área de estudo que investiga o aprendiz e sua aprendizagem. A capacidade de aprender é uma das características humanas universais. O processo pelo qual a aprendizagem se dá associa-se a múltiplos aspectos do desenvolvimento, em 3 funções. A função psicomotora, ligada à capacidade fisiomotora, à saúde física e ao bem-estar. A função cognitiva, que está relacionada às habilidades de pensamento, memória e linguagem. E a função socioafetiva, relacionada com si e com o mundo. Vamos agora falar sobre o histórico da psicopedagogia. A psicopedagogia recebeu inicialmente um corpo de conhecimentos de 2 grandes ciências, a pedagogia e a psicologia, constituindo assim um olhar transdisciplinar e multidisciplinar. Outras ciências também contribuíram com a psicopedagogia, como a biologia, a medicina, a fonoaudiologia, dentre outras. A história da psicopedagogia inicia-se na tentativa do distanciamento entre o enfoque orgânico e psicológico. Por se tratar de um processo complexo, a aprendizagem humana exige investigação científica, integrando vários saberes. Podemos considerar que a psicopedagogia caracteriza-se por um processo de investigação e intervenção dos processos de aprendizagem, compreendendo como o sujeito elabora e se compreende na relação com o conhecimento, em situação de aprendizagem ou não aprendizagem. Podemos considerar que a psicopedagogia caracteriza-se por um processo de investigação e intervenção dos processos de aprendizagem, compreendendo como o sujeito elabora e se compreende na relação com o conhecimento em situação de aprendizagem ou não. A psicopedagogia surgiu na Argentina há mais de 30 anos. Buenos Aires foi a primeira cidade a oferecer o curso de psicopedagogia. Com as contribuições dos profissionais argentinos, tais como Sara Paim, Ana Maria Muniz, Mariana Miller e Jorge Visca, a psicopedagogia ganha força como campo de estudo que se ocupa da aprendizagem e suas demandas. Na Argentina, a formação da psicopedagogia é uma graduação que dura em média 5 anos. Por ter um caráter diferenciado da psicopedagogia no Brasil, são aplicados testes de uso para avaliação que não podem ser utilizados por brasileiros, porque aqui no Brasil eles são de uso exclusivo de psicólogos, conforme determina o Conselho Federal de Psicologia. Já no Brasil, o psicopedagogo é um profissional oriundo de diversas graduações, como, por exemplo, a pedagogia, a psicologia, a fonoaudiologia, o curso de letras, que recebe sua formação em cursos de pós-graduação. Atualmente, a psicopedagogia busca a compreensão dos fenômenos no processo da aprendizagem e do fracasso escolar, em um conjunto de fatores e elementos como desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e moral. Cabe ao psicopedagogo observar as características da aprendizagem humana. Ele estuda como se aprende, como essa aprendizagem varia evolutivamente e está articulada a vários fatores, como que se produzem as alterações da aprendizagem, além de como reconhecê-las, tratá-las e preveni-las. Segundo Nádia Bossa, a atuação do psicopedagogo assume as seguintes características ou modalidades:
clínica, preventiva e teórica. A autora explica: o tratamento clínico não deixa de ser preventivo, uma vez que ao tratar alguns transtornos de aprendizagem podem evitar o aparecimento de outros. Segundo Nádia Bossa, o trabalho preventivo numa abordagem psicopedagógica é sempre clínico. Levando em conta a singularidade de cada processo, estas duas formas de atuação, por sua vez, não deixam de resultar num trabalho teórico. Agora você vai conhecer o símbolo da psicopedagogia. Em junho de 2009, foi apresentado no 8º Congresso Brasileiro de Psicopedagogia, realizado em São Paulo, o símbolo da psicopedagogia escolhido por eleição. A diretoria executiva da Associação Brasileira de Psicopedagogia, por quase uma década, se mobilizou para que diferentes formas fossem criadas e adotadas como símbolos que pudessem representar a atividade profissional de um psicopedagogo. Ao se definir e conceber o símbolo da profissão, os valores éticos inerentes à profissão e os princípios de legitimidade que a sociedade lhe atribui estão representados. Considerando esta simbologia, a fita de Möbius foi aprovada. A presidente nacional da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Késia Bombonato, explica que a fita de Möbius foi escolhida por se tratar de uma superfície de 2 dimensões com um lado apenas. Assim, se caminharmos continuamente ao longo da fita, atravessamos ora uma, ora outra dimensão. O que encanta nessa fita é a sua extraordinária simplicidade, aliada a um resultado complexo, transformando o finito em infinito. Estas ideias foram passadas para 2 designers gráficos que apresentaram algumas propostas, as quais foram apresentadas no 8º Congresso, para que os congressistas pudessem votar. A fita de Möbius, com 3 voltas, representa o olhar do psicopedagogo. As voltas estão dispostas de forma a representar a aprendizagem do indivíduo. O círculo central representa o indivíduo em processo para a aquisição do conhecimento, chegando ao fim com as mudanças perceptíveis, que estão representadas no círculo vermelho. A Associação Brasileira de Psicopedagogia cuida de questões referentes à formação do psicopedagogo, ao perfil, à difusão e ao reconhecimento da psicopedagogia enquanto profissão aqui no Brasil. Além de promover conferências, cursos, palestras, jornadas e congressos, são divulgados trabalhos científicos através da revista científica Psicopedagogia e do próprio site da associação. Podem associar-se à associação todas as pessoas interessadas na psicopedagogia, tendo ou não concluído a sua especialização na área. Agora, para finalizar a unidade, você deverá ler com atenção o Código de Ética do Psicopedagogo. Na próxima unidade, consideraremos as bases teóricas da psicopedagogia e sua organização interdisciplinar, assim como a influência da família e da escola nos problemas de aprendizagem. Boa leitura e bom estudo!